Vamos lá então. O título da palavra de hoje, seja verdadeira. Seja você mesma. A maioria das pessoas, elas não são verdadeiras. Elas mesmas, ao contrário, elas criam um personagem. Solange, senta aqui no meio, ó, para mim ficar aqui olhando diretamente para as fortes e corajosas. E eu fui buscar esses atores, né, de filme, que muitas vezes, para eles serem um personagem, eles têm que estudar e mais, se sacrificar para manter aquele personagem. E aquele ator Joaquim Fênix, que participou do filme Gladiador em 2000, no ano de 2000, ele teve que se reinventar para interpretar o ator Coringa no filme. E ele passou por transformações físicas e mentais para se tornar aquele personagem. Então, olha o desgaste, o investimento para se tornar um personagem. Ele chegou a entrar numa dieta onde ele só poderia se alimentar de 500 calorias por dia. Na hora que eu ouvindo aquilo, eu falei, Senhor, a gente luta, né, numa caloria de 2.000, né, 2.000 calorias, né, a dieta geralmente a gente faz aí, e ele teve que se regrar por causa de um personagem, por causa de um filme, a 500 calorias. E todo mundo sabe que quando a gente começa a reeducar a nossa alimentação, ou a mudar o nosso estilo de vida, aquilo mexe indiretamente, ou até mesmo diretamente, com o nosso psicológico. A pessoa, ela fica indisposta, muitas vezes fica mal-humorada, porque estava acostumada, qualquer coisa ia comer, lançava ansiedade na comida, lançava ansiedade em algo, e, enfim, 500 calorias por dia. Ele perdeu 23 quilos, ficou a pele e osso para se adaptar ao seu personagem. Realizou pesquisas sobre doenças mentais. Então, você vê, olha a força que a pessoa coloca para algo que, de uma forma ou de outra, não vai trazer um benefício para ela. Quantas mulheres aí que poderiam fechar a boca, estão com uma dor no joelho, está com a coluna ali, que não consegue, né, aquele incômodo, porque está com um peso a mais e não faz uma força para emagrecer, não porque ela quer ficar bem esteticamente, isso é uma consequência, mas porque ela é templo do Espírito Santo. Ela quer viver aquele projeto 120 anos, ela quer ter saúde para ser usada por Deus, para realizar obra, para ver os netos, os bisnetos, para viver tudo aquilo que Deus tem para ela. E muitas vezes não faz. Ele realizou pesquisa sobre doenças mentais. Então, o cara, praticamente todos sabem, né? Que ele ficou, depois, 2 anos em depressão depois que ele fez o filme. E muitas vezes a pessoa não para estudar a Bíblia. Ela não para se dedicar à Bíblia, que são o quê? Os pensamentos de Deus para ela. E ele parou, ele realizou essas pesquisas, ele canalizou toda a ansiedade mental que ele teve para colocar no personagem dele. Por quê? Porque a ferramenta principal de um ator ou de uma atriz é ele mesmo. Ele é sua ferramenta. Porque ele vai usar o seu corpo, ele vai sofrer transformações para mudar e ser aquele personagem, ele vai mudar a sua voz, ele vai mudar a sua mente. E quando eu falo em relação a você ser verdadeira, muitas pessoas, elas se amoldam, elas têm se amoldado aos padrões mundanos. Ou elas criaram um personagem, alguém que elas acham que elas são, mas não são. Ou até mesmo devido a tantos padrões miseráveis do pai, da mãe,
que foram sendo colocados dentro de cada um de nós e que entrou através de repetição, dia após dia, aquela pessoa, ela se amoldou àquilo, ela acreditou naquela mentira e tem seguido a vida. E não tem sido aquilo que a palavra diz que ela é. E tem sido pessoas frustradas. Na maioria dos casos, esse relacionamento com o personagem e a vida real se torna destrutível, vai acabando com a pessoa. Pois nem mesmo a pessoa sabe mais quem ela é. Exemplo daquele personagem que só... Eu assisti um pedacinho ali do documentário, que o ator estava dando uma entrevista, e já pausei porque é algo diabólico, é algo que você vê que é pesado, mas que para o mal, para o pecado, as pessoas não têm limite. Aquele personagem, o palhaço do filme It, né? Que muitas vezes, ele, fora de cena, ele estava ali passeando ou em algum lugar no mercado, ele podia ver o próprio personagem que ele fez, que era aquele palhaço, que é um palhaço, acho que diabólico, eu não sei o conteúdo do filme. Só que aquilo entrou nele, que para ele se libertar, aquela presença ali, ele incorporou tanto aquele mal, aquele poder ali, o que foi colocado diante dele, que aquilo não saía mais dele. Então, nós precisamos prestar atenção como nós temos vivido a nossa vida. E isso não é só dentro de casa. É dentro de casa, principalmente, mas também fora. Porque muitas vezes, nós criamos personagens dependendo do ambiente que estamos. Se eu estou no meu trabalho, eu sou um tipo de Ana Paula. Se eu estou diante de pessoas importantes, eu sou outro tipo de Ana Paula. E se eu estou por trás dos bastidores, dentro da minha casa, com a minha família, aí eu sou a verdadeira Ana Paula? Ou eu faço uma outra Ana Paula? Ou eu não conheço quem é Ana Paula? Então nós precisamos parar. A quarta passada, a bispa estava aqui, e foi dito, faça um inventário. Um inventário de quais foram as maldições, qual foi ali o caminho que a sua mãe trilhou, que o seu pai trilhou, porque eles não tinham o conhecimento que vocês têm hoje. E aquilo foi acompanhando gerações e gerações e gerações, e se você vem repetindo histórias, você precisa parar, analisar e trabalhar isso. Agora vamos lá. O que significa a palavra verdadeiro? Ser uma pessoa autêntica, autêntico, que tem qualidades essenciais à sua natureza, sem mistura ou alteração. Puro, genuíno, não é mentira e nem fraude, é autêntico. Por que nós precisamos nos conhecer? Porque conhecer os outros, eu posso conhecer aqui a Renata, vocês que estão aqui, pessoal da transmissão, que muitas vezes a gente cuida do chat, mas conhecer a si próprio é a verdadeira sabedoria. Controlar a si mesmo é o verdadeiro poder. Quando eu sei quem eu sou, eu vou trabalhar aquilo dentro da palavra de Deus. Eu não vou me envolver com o que falaram, ou eu não vou me transformar em algo que querem que eu seja. Mas eu vou ser tudo aquilo que Deus me criou para ser. Ponto. Olha o que está aqui em Provérbios 19:11. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. E para as mulheres, né, isso é mais desafiador ainda. Porque a mulher é pura emoção e sentimento. E sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Uma coisa está comprovada. O engano está por toda parte.
Uma pessoa, ela pode estar sendo enganada como, pastora? Pela mente. Por quê? Porque ela acha que sabe uma coisa que ela não sabe. Ela está tão envolvida com suas misérias ou com o seu passado, porque existe isso, né? Tem pessoas que estão presas ao seu passado e não vivem, não plantam para o seu presente, para que o seu futuro seja glorioso. E já existe aquelas pessoas que estão presas ao futuro, né? Tudo elas querem uma profecia, elas querem ir no lugar e Deus te disse, eis que te digo, e elas estão presas ali em viver algo que elas querem saber, elas querem aquela antecipação, elas não vivem o momento que tem que viver. E nós temos vários tipos de engano. O engano do coração. Finge ser quem não é para conquistar alguém. É um exemplo. Quantas pessoas que nós atendemos que elas dizem assim: não, mas sabe o que é, pastora? Eu estou gostando ali daquele rapaz, né? E ele já se divorciou umas 5 vezes, mas comigo vai ser diferente. Eu vou trazer ele para a igreja, eu vou mudar o estilo de vida dele, eu vou conseguir. E é um engano. Por quê? Porque a pessoa está em julgo desigual. É uma guerra que ela não precisaria comprar. Claro que cada caso é um caso. Porém, a maioria, o que é mais fácil? O que acontece? A pessoa está na igreja e aquela que ela está se envolvendo está um pé no mundo. Quem que consegue influenciar e contagiar quem? O que está no mundo. Quando você vê, a pessoa não está mais na igreja. Você liga, você pergunta, fulano, onde você está? Beltrano, onde você está? Ai, não sabe o que é, agora eu estou indo em tal lugar, mas assim, é porque eu estou indo de vez em quando, porque ele não aceita muito, mas é que eu me uni a essa pessoa, nem casa, nem faz aquilo que a palavra de Deus orienta. E você, amém, você não vai entrar na cabeça da pessoa. Passa um tempo, aonde que a pessoa está, e ali solteira, e teve que destruir aquele sentimento, e ficar sozinha, e aí chega arrebentada. A pessoa. É um propósito que se iniciou, a pessoa está aqui. De novo, começando do zero. Por quê? Porque deixou ser enganada pelo coração. O engano das riquezas. A pessoa se engana com as questões materiais. E isso a gente vê demais. Ela compra. A bispa já falou aqui. A pessoa foi viajar e não queria voltar para casa, porque não tinha paz. Parou num lugar, eu vou viajar agora para outro lugar. Mas não tem paz, não consegue desfrutar. Por quê? Porque o problema é a pessoa. É ela que precisa ali se conhecer, trabalhar, investir nela, para aquilo mudar. Não é mudando de estado, de país que vai haver alguma transformação. E ela nunca se realiza. Ela compra, ou ela trabalha, e cada dia está mais vazia, distante da família. Quantos que a gente atende e fala assim: pastor, eu não vi os meus filhos crescerem. Por quê? Porque eu estava trabalhando. Eu estava correndo para cá, eu estava correndo para lá, eu estava me dedicando para dar o melhor para a minha família, para os meus filhos, isso tanto de mulher quanto de homem. Porém, quando eu fui me dar conta, meu filho tinha crescido. Eu não brinquei com meu filho, eu não passeei, eu não passei momentos com ele, agora ele não quer ficar comigo, ou agora já casou, já saiu de casa, e a pessoa vai se enganando. O engano do mundo, pessoas que têm se envolvido mais com o mundo do que com a sua pátria celestial. Quantos que o diabo tem distraído nessa última hora com o mundo? Outro exemplo que eu vou dar aqui também, o pecado. Pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, mas que são seduzidas todos os dias por desejos pecaminosos de sua carne. Todos os dias o diabo coloca uma coisa na sua cabeça. Quando você acordou hoje,
tanto o diabo quanto Deus estão trabalhando. Eles não param. Principalmente o nosso Deus, a palavra diz que ele não cochila, o guarda de Israel. Então, o diabo ele vai te estudar o dia inteiro. Ele vai pegar as suas fraquezas. Se for mentira, ele vai criar situações para você mentir. Se for a inveja, ele vai criar situações para você se envolver com a inveja e desagradar a Deus. Se for uma pornografia, se for algo desse nível, ele vai colocar ali no seu celular aqueles linkzinhos, sabe? Que chega sutilmente. Deixa eu só ver o que é isso. Puf, quando você vê, você já está envolvido. Então, ele vai trabalhar, ele te estuda. Qual é a fraqueza dessa pessoa? A fraqueza dela é a mente dela. Porque se ela se distrair com isso, ela vai dar atenção para aquilo. Então, eu vou fazer isso. Então, ele está trabalhando. Ele não está parado. E Deus, da mesma maneira, ele trabalha para que você o quê? Seja a cada dia praticante da santidade, que você olhe para Ele, que você se relacione com Ele, que você esteja sensível à voz dEle. Porque não adianta só você estar aqui e ser sensível na igreja. Ah, pastora, aqui eu sou sensível. Ó, no culto, quando a pastora está aqui, a pastora Mariana, ou quando está no Forte e Corajosa, eu ouço a voz de Deus, e eu me entrego, e eu choro, e aí a gente se abraça, né? Ah, e eu valorizo a outra, e eu conheço a minha personalidade e tal. Aí chega lá fora, que é a hora de praticar a palavra. Depois eu vou falar também sobre isso. O praticar a palavra. Aí surge uma situação com o seu amigo, companheiro de trabalho. Aí é hora de dar ouvido à voz de Deus. Deus está ali. Ó, nós lemos lá em Provérbio. Perdoa, te ofendeu? Perdoa. Que perdoa? Não quero nem ouvir a voz de Deus agora. Eu vou retrucar para essa pessoa e colocá-la no lugar dela. Ou está lá em casa, está conversando, né? Que isso acontece, né? Acontece muito, porque o diabo, ele estuda, ele lança, e a gente tem que estar atenta. Você está numa conversa simples com o seu esposo, ou com a sua família, de repente, às vezes uma brincadeira que você faz, a pessoa já vem com uma grosseria. A pessoa já entra ali com uma... E você, peraí, aí está a voz de Deus, né? Porque a voz do Senhor, ele não fica gritando não, tá? Ele sussurra. Então, se eu estiver ali, no calor das emoções, na bagunça das minhas emoções, eu não vou ouvir ele. Eu vou ouvir o quê? A minha carne. Peraí, o que você falou aí? Não, mas você também fez isso aquele ano. Mas você também fez isso sábado passado. Você está falando de mim? Quem é você para falar de mim? Se enxerga. E aí vai, e aí vai. E aí aquilo foi uma seta e que você não deu ouvido que a voz de Deus, mas a voz da sua carne. Aquele dardo, né? Já pensou se a gente pudesse ver? Eu nunca esqueço de uma pregação, não lembro quem fez, mas se a gente pudesse ver o cenário do mundo espiritual. Às vezes a pessoa está lá na casa dela e começa aquela discussão, ou até mesmo você está na sua casa. Já aconteceu muito comigo quando eu era criança, eu estava em casa brincando no quintal, de repente você escutava os vizinhos quebrando pau, né? Os vizinhos ali brigando, e uns nomes feios, você nem sabia o que era aquilo. E você olhava assim, você já imaginou se a gente pudesse ver o mundo espiritual, e aquele casal brigando, e a bispa já falou isso aqui, a carne e o sangue, por que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade? Porque a carne e o sangue é uma distração. O que está acontecendo ali é espiritual. Então, se eu me envolvo, se eu me envolvo com ódio, com a raiva, com a ira, eu não estou vendo quem está por trás ali. Que é um monte de demônios ali com aqueles dardos, vai, xinga mesmo. Aí lança outro dardo, vai, bate mesmo. Vai, pega a faca mesmo. Vai, espanca mesmo. E por aí vai. Mas o que? Muitas vezes a gente dá atenção, ali não dá atenção ao mundo espiritual, mas dá atenção àquele momento. E aí acaba o quê? Se envolvendo com a carne,
agindo na carne, resolvendo na carne, e aquilo sempre vai trazer o quê? Destruição. Nunca vai terminar bem. E os enganos são muitos. E nós precisamos estar atentos para não sermos roubadas e acreditar em mentiras. A dimensão interna é um lugar ocupado. Tem muita coisa acontecendo dentro de nós. Por isso precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo. Aqui fora, você precisa prestar atenção no que está acontecendo aqui fora, e é onde o diabo mais rouba as pessoas. Porque ela começa a prestar atenção com o que está aqui fora. E é onde eu comecei falando, seja verdadeira. Porque muitas vezes a pessoa ela vai se moldar àquela situação, porque ela tem uma imagem a zelar. Ela não quer perder a admiração de tal pessoa. Ela não quer ficar por baixo. E por aí vai, pode abrir o leque para várias outras coisas. Como eu disse, mudar de estado, mudar de cidade não é a solução. Você vai levar o problema com você. Por quê, pastora? Porque você é o problema. Você não se conhece. Você precisa entender quem eu sou, aonde estou e o que preciso cooperar com Deus para que eu tenha uma vida de resultados. Porque progresso é felicidade. Por que muitas pessoas elas estão frustradas? Porque elas não têm resultado. Elas vêm à igreja, elas ouvem uma palavra, elas se envolvem só com esse ritual e elas saem e elas não colocam em prática. E elas não mudam, e elas querem a mudança só da situação, elas querem a mudança do que está aqui fora, elas querem a mudança do outro, mas elas não estão dispostas, vamos lembrar lá dos atores? Ela não está disposta a mudar a tal ponto que ela vai constranger aqueles que estão ao redor dela. Por quê? Porque ela vai parar de falar. Você tem que orar, viu? Você tem que ir para a igreja, viu? Você tem que ser tranquilo. Você tem que ser mais educado, viu? Ela vai começar a ser tudo aquilo que ela quer que aquela pessoa seja, principalmente o familiar. Então, quando ele vê que aquela pessoa se calou, aquela pessoa se tornou uma pessoa organizada, disciplinada, foi ali lutar para transformar o seu corpo, porque você viu aqui, o ator perdeu 23 quilos, não sei se foi um mês, não peguei esses detalhes, mas todo dia ele só se baseava em 500 calorias. E muitas vezes, quantos casos que nós já atendemos também, que o marido, não, olha, minha esposa está assim, está com problema, fisicamente, a pedir para ela emagrecer, e você vê que a pessoa não ouve. Eu não consigo. Eu não consigo mudar. Eu como mesmo. E isso fala comida, mas tem pessoas, eu sou grossa mesmo, né? Como a pastora já pregou aqui. Eu sou desse jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai perder a família, vai perder o casamento, vai perder o amor e o respeito dos filhos se não mudar. Então, a pessoa não luta para ela mudar ao ponto de constranger a outra pessoa, mas ela fica apontando o dedo. E é por isso que muitas pessoas não querem nem saber de igreja, porque não é o crente que aponta o dedo. Não, aquela lá só aponta o dedo, só sabe me criticar. E a pessoa não se torna ali um instrumento de poder nas mãos de Deus, ou ali não luta para resplandecer a glória de Deus ao ponto daquela pessoa ficar incomodada. Eu preciso ir ver o que aconteceu com essa pessoa, onde ela foi, porque eu me lembro de um caso de uma mãe que a filha começou a gostar de rock, aquelas bandas, sabe, de rock pesada, que tinha aqueles símbolos de caveira e tal. E toda vez ela ia e ela rasgava aqueles cartazes no quarto da menina. E ela brigava com a menina, e ela batia na menina. E a menina parou de ouvir rock? Não. A menina se afastava mais ainda da igreja dela. E ela vindo, ouvindo a palavra.
Aí um dia ela entrou, a filha estava ouvindo lá, e ela, filha, você precisa de alguma coisa? Você quer um lanche? E a filha ouvindo lá e parou assim, não quero nada não. Tá bom, saio. Aí outro dia, tal, ela entrou no quarto de novo, a filha estava lá. Ela, você comprou esse cartaz novo, filha? É. Ah, entendi. A mamãe não gostou muito não, mas se você gostou, eu vou te respeitar. Mas não era negligente, mas ela começou a usar outras armas. A arma da educação, da gentileza, de tratar a filha com respeito. E eu sei que não vou me lembrar de todos os detalhes, mas um dia a filha falou, eu preciso ir onde você está indo, porque assim, para mim está ficando louco, aconteceu alguma coisa, assim, você não é mais a mesma. E aquilo atraiu a filha para a igreja, não para a igreja em si, mas para Jesus. E aquela menina mudou, e elas se transformaram em grandes amigas. Por quê? Porque a mãe parou de bater de frente, de chocar. Mas ela ia chocar com o quê? Com o mundo espiritual. Ela ia orar, ela ia jejuar, ela confiava. Porque o que acontece com muitas pessoas, às vezes, você está lá e fala assim, pastora, mas eu já orei, mas eu já falei. E as pessoas veem as coisas espirituais como algo menor, né? Eu já orei, eu já falei, e a pessoa não vem, a pessoa não muda, aquela situação não muda. A oração é a maior arma que você tem. O jejum tem que ser um estilo de vida. Quando as coisas começarem ou estiverem ali mais fechadas, travadas, o caminho não é reclamar. O caminho não é se fechar com Deus ou perguntar por quê, por quê, por que não. Você tem que declarar, quem está comigo é maior do que o que está no mundo. E a minha casa vai servir o Senhor, essa situação vai se render, isso seja financeiramente, na saúde, quer seja uma bactéria, uma infecção, uma inflamação, isso vai se render ao meu Deus. E é a maior arma que a pessoa tem, é a oração. E a pessoa muitas vezes não dá valor àquilo. E olha só o que diz Deuteronômio 30, o 19 e o 20, a parte A. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte. Então, Deus não impõe nada. Hoje, Ele nos dá o quê? A oportunidade de escolher o quê? A vida ou a morte. A bênção ou a maldição. Escolham a vida para que vocês, só vocês? Não, né? Para que vocês e os seus filhos possam viver. No 20, a parte A. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele. Vou ler de novo. Tomem a decisão, uma decisão, é algo firme, sério, de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz. Então não é ouvir a voz da situação. Porque muitas vezes hoje ouviu a voz de alguém. Da hora que você levantou, até agora que você chegou na igreja. Muitos já devem ter passado aí por algumas situações. Qual voz você ouviu? A voz de Deus, eu estou com você, eu não te deixo. Ou você ouviu a voz, aquela sentença médica? Você ouviu aquela grosseria e entrou? Você ouviu alguém que já é derrotado e quer que você se transforme numa derrotada? Qual voz você ouviu? De ouvir a sua voz, a voz de Deus, e de ficar junto a Ele. Hoje, mais uma vez, o portal de oportunidade está aberto para nós. Pois nós só temos o quê? O dia que se chama hoje. Então hoje você tem que sair daqui decidida a se conhecer mais ainda,
a analisar, eu estou me amoldando a algum personagem para impressionar alguém? Ou eu tenho sido eu mesma em qualquer situação, em qualquer momento, Deus pode contar comigo, eu mostro Deus nas minhas atitudes, no meu olhar, no meu ouvir, no meu falar, no meu caminhar, ou você está se amoldando a um personagem, se desgastando com o seu corpo, com a sua mente, para agradar alguém. Quantos casos também, que é um exemplo, que mulheres dizem assim, mas eu tenho que ser a mulher sábia. Meu marido, ele vai para o bar beber, e se eu não for, ou se ele não for para aquela festa e eu estiver com ele, sai briga. Então a pessoa, ela se amolda àquela situação para agradar a quem? A Deus? Agradar ao marido. Porque a Bíblia manda, sim, nos direciona a sermos submissa, mas até o ponto que não mexa com a sua fé e com aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, é igual aquele caso, né, dos jovens. Não, mas eu precisei me deitar com ele, mas eu precisei me relacionar com essa pessoa, porque já fazia 3 anos que eu namorava. Já fazia 2 anos, 9 anos, 1 ano. E se eu não fosse, ele me ameaçou. Ele falou que ia me deixar. E aí a pessoa vai e se relaciona. Por quê? Porque ela quer agradar o outro. Então, muitos desses casos que nós atendemos eram adolescentes, jovens, que tinham os pais na igreja, que iam na igreja. Mas está comprovado que igreja não muda ninguém. O que muda uma pessoa é ela escolher a bênção, é ela ouvir a voz de Deus, é ela ser tudo que a Bíblia criou ela para ser. Não o que o mundo quer que ela seja. Não o que as circunstâncias que estão ali cercando ela naquele dia quer que ela seja ou quer que ela se amolde. E olha aqui em João 6, 63 e 64. Somente o Espírito dá vida. A carne para nada serve. Você vê, né? Todos esses exemplos que eu dei, uma pessoa no Espírito, agindo no Espírito e indo consultar a Deus, não teria feito. Porque todas as atitudes que nós tomamos no Espírito vai nos trazer resultados. Toda atitude que nós tomarmos na carne vai trazer destruição e tristeza. Porque se você perguntar para essas pessoas que se relacionaram com um namorado ou com o marido que é hoje no passado, depois do relacionamento ali, sentia-se aversão pelo outro. Você vê que foi o quê? Um momento que o diabo instigou a pessoa a alimentar, a praticar o pecado, né? Por quê? Que muitas vezes o pecado é atrativo, porque não pode. E a carne, ela vai contra tudo aquilo que diz não para ela. Aí é que ela quer fazer mesmo, para ir contra Deus. E aqui diz, a carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns ainda não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. A carne só vai te trazer sofrimento. Por isso, pare de resolver as coisas na carne. Pare de criar um personagem, sabe? Pare de criar aquele personagem. Seja o que você precisa ser em Deus. Não tenha medo de confrontar, porque outro problema que acontece muito é o quê? A mulher sábia, a casa está caindo.
Está vendo que tem coisa errada no casamento, no relacionamento. Está vendo que aqueles filhos estão seguindo um caminho que não está certo. O esposo está caminhando ali para algo que não... Ah, mas eu vou orar, você é mulher sábia. Eu vou calar, eu vou orar. Porque isso é tão sério que a gente tem que buscar de Deus todo dia. Eu tenho a mente de Cristo. Eu vou te dar uma lição de casa, todo dia. Se você não tem o azeite, você vai passar lá na unção depois, você vai pegar o azeite, você vai, acordou, melhor, carrega esse azeite com você, para onde você for. Não deixa faltar. Não deixa. Pega ele, você vai ungir sua mente, você vai falar assim, eu tenho a mente de Cristo. Senhor, não me deixa permanecer cega. Se revela a mim. Ou, eu tenho a mente de Cristo. Senhor, me dirija. Eu tenho a mente de Cristo. Surgiu algo no trabalho, não vai resolver no impulso, não. Não vai avançar nos cabelos lá da sua companheira. Não. Você vai ungir a mente, você vai falar, eu tenho a mente de Cristo. Porque olha a loucura que muitas fazem, ao invés de procurar uma ajuda de uma autoridade espiritual, de um pastor, de uma pastora. Olha, está acontecendo assim, eu preciso saber como agir. E a pessoa acha que ser a mulher sábia é só se calar, é só orar. Não, tem momentos que você vai precisar confrontar. E confrontar dá desgaste. Você muitas vezes vai sair daquela situação ali que a pessoa não vai te enxergar bem, mas você vai parar com aquele ritual maldito de fazer a política da boa vizinhança. Mas eu tenho que estar bem com todo mundo. Se eu fizer isso, o que meu marido vai pensar de mim? Se eu fizer aquilo, o que vão pensar de mim? Você vê que é a maldita imagem. A pessoa fica presa à imagem e esquece se ela está agradando ou não a Deus e se é aquilo que Deus quer dela ou não. Por quê? Porque ela está presa naquilo e ela não quer confrontar. E ela não quer ali muitas vezes se desgastar. Por quê? É como a bispa fala, né? Vai mais fundo. Vamos mais fundo. Por que não quer confrontar? Porque é covarde. Ah, eu tenho medo de perder meu casamento, pastora. Eu tenho medo de perder. Já está perdendo. O diabo já está entrando, e sutilmente roubando, matando a fé, destruindo a sua casa. Ah, eu tenho medo disso. Já está perdendo. Já está indo tudo para o ralo. E a pessoa tem medo de confrontar. Mas por quê? Porque é covarde. Porque é passiva, não quer ali se gastar e desgastar. E olha que coisa, né? Como que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Às vezes a mulher, ela não quer perder 1 quilo ali para estar melhor com o marido, com ela mesma, com a saúde, não só esteticamente. Mas o cara do filme perdeu 23 quilos para fazer um personagem diabólico. E com certeza, ele contagiou os que estavam ao redor dele. Porque se você vê documentário, as pessoas falam de boca cheia. Não, porque ele vai com aquela intensidade e até parece que ele é louco mesmo. Por quê? Porque o cara estudou. O cara foi a fundo na loucura. Para o mal, para o pecado, as pessoas têm aquela vida, aquela saúde, aquela disposição, essa é a palavra. Para o carnaval, aquelas mulheres bombadonas lá e tal, elas fazem o que for preciso. Por quê? Eu quero mostrar o meu corpo. Está ouvindo? Eu vou mostrar o meu corpo. Então elas não comem carboidrato, não comem pão. Se precisar ficar água o dia inteiro, fazem loucura. Por quê? Para quê? Para mostrar o corpo. Para serem um instrumento nas mãos do mal, do diabo, para destruir casamento. A pessoa, ela vai e bota uma força na carne, mas muitas vezes, Deus está contando com você, naquele lugar que Ele te colocou, naquela casa, Deus confiou essa família a você, e você está desprezando.
e você está ignorando, e você está tratando melhor os de fora daqueles que estão junto com você no dia a dia, que muitas vezes acompanham uma dor sua, um momento difícil, que está ali não só nos momentos bons. Então, o Espírito, ele dá paz e alegria. Resolver na carne é resolver as coisas pelo que você sente, acha ou pensa. E isso traz consequências. Viver no Espírito é viver pelo que sabe. E isso é muito difícil. Porque, na maioria das vezes, você não tem nenhum sentimento te apoiando. Nenhum. Às vezes você vive algo ali que o sentimento que está, você quer matar a pessoa. O sentimento que você está ali é de se vingar daquela pessoa. O sentimento ali é machucar. Ou o sentimento ali é roubar. O sentimento é desagradar aquela pessoa. Você está ali, você não tem nenhum sentimento ali te apoiando, mas... Peraí, eu vou resolver, não. Peraí, eu vou resolver essa situação no Espírito. Mas o que eu estou sentindo? Ódio. O que eu estou sentindo? Você tem que seja verdadeira. Você tem que se fazer perguntas. O que eu estou sentindo em relação àquela pessoa? O que eu estou sentindo em relação a isso? Raiva? Não, tô orgulhosa diante disso. Não vou ceder. Não, peraí, o que eu sei? O que a palavra de Deus me ensina? Então eu vou fazer. Então eu vou ser guiada pela palavra. Quem conhece a palavra, outra coisa, um pensamento mentiroso não tem vez e não tem espaço. Por isso, por que eu te falei do azeite? Porque quando você combate aqui, porque existe uma batalha na nossa mente, né? Uma batalha mental. Quando eu trabalho aqui, não desce para cá. Porque quando eu não lido com a minha mente, com os meus pensamentos, eles vão se tornar sentimentos e automaticamente eles vão se tornar em ações. Aí quando eu vi, eu fiz besteira. Ou quando eu vi, eu não fiz nada. Eu fiquei passiva diante daquilo, porque eu tive medo. Ou o inverso. Tiago 1:22. E lembre-se, coloque em prática a palavra, e não sejam apenas ouvintes. Vou ler de novo. E lembre-se, coloquem em prática a palavra, e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se engane. Quem ouve e não pratica a palavra, endurece o coração. Quando você vem para um culto como hoje, ou tantos outros que você participou já, e você sai por aquelas portas, e você não pratica, vem o portal e fala, para de mentir. Você ouve, sabe o que tem que fazer, sai lá, o diabo lança algo, você se amolda àquela situação, por covardia, por medo, você não pratica. O seu coração vai se endurecendo, mas você não vê. Por quê? Como eu disse, há uma dimensão interna. Tem muita coisa acontecendo dentro de nós. E o que o diabo tem usado para nos distrair? Como eu disse, a carne e o sangue. Então, muitas vezes, o diabo tem usado pessoas para te distrair, para você focar nelas, ou se focar na situação, e não se focar em você, no que está acontecendo dentro de você. Quantos que até hoje carregam o padrão da mãe? Quantos que até hoje carregam o padrão da avó, da tia, da prima, do pai? Por quê? Porque não dão atenção ao que está acontecendo internamente. Estão sendo distraídas
pelas situações aqui fora, pelas sentenças, pelas circunstâncias. E o diabo vem e está roubando, está matando a sua fé aos poucos, está destruindo com o seu relacionamento com Deus. E você não está vendo. Olha o que diz em Jeremias 7:24. Mas eles não deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo. Repete isso comigo, fizeram tudo. O que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Agora, na outra tradução NVI. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Então, analisa a sua vida. Você está andando para trás ou você está andando para frente? Se você hoje falar para mim, pastora, eu estou andando para trás. Porque muitas vezes eu ajo assim. Não que nós não vamos muitas vezes escorregar, mas não é no mesmo erro. Até para isso, você tem que buscar. Não, Senhor, nossa natureza é pecaminosa, mas eu não quero errar na mesma questão, porque eu sou uma praticante da santidade. Eu quero me tornar uma pessoa melhor a cada dia. A cada dia eu quero trabalhar isso dentro de mim. Eu quero trabalhar para melhorar, para me aperfeiçoar à estatura do varão perfeito, como Paulo disse. Não, pastora, eu tenho tido erros, mas são novos. E eu tenho visto Deus trabalhar. E eu tenho lutado para me moldar à palavra de Deus. Então, você não está com o seu coração endurecido. Agora, se você fala, pastora, estou andando para trás, tal coisa travou, não flui, não se desenvolve, então, está acontecendo isso com você. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações. E para ter descido para o coração, é porque a pessoa já não trabalhou aqui. Aqui chegou a seta. Em vez de ela fazer o quê? Qual que foi a lição de casa? Pega o azeite. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Senhor, renova a minha mente. Se é uma oração que nós temos que fazer constante. Senhor, renova minha mente. Senhor, renova minha mente. Senhor, renova minha mente. E Deus vai renovando e te capacitando. E aí você vai se moldando à palavra. Não a um personagem qualquer. Ou a algo que alguém incutiu dentro de você por anos. Porque já tinha um padrão miserável. Mas você põe um basta, passa uma risca no chão e começa a ser tudo aquilo que a palavra te criou para ser. E o que a palavra criou? A palavra criou a mulher para ser o quê? Uma goteira, um peso. Eu ainda ouvi de uma mulher esses dias. Se eu estiver bem, ela gravou um áudio para mim e falou assim, pastora, se eu estiver bem, toda a minha casa está bem. Claro. Por quê? Porque a mulher é o termômetro do lar, do ambiente que ela está. Você pode estar ali até mesmo com outras mulheres. Se o que está em você é mais forte, vai contagiar os que estão ao redor. É o que eu sempre falo numa casa. Ah, mas ele faz isso, acontece aquilo. Espera aí. Quem está contagiando quem? Ah, então o que está nele está sendo mais forte. Porque dentro de um lar, ou em qualquer lugar que você for, o que vai predominar naquele estabelecimento, naquele lugar, naquela casa? O que vai predominar? O espírito mais forte. É o espírito de Deus que está ali? Ou é o espírito da carne? Ou é o mal? Você que tem que responder. E a verdade é uma só.
Nós fomos programados para funcionar de uma maneira. Nós viemos de padrões. Fazemos muitas coisas e nem enxergamos. Por isso que eu falei, faça um inventário, chama a responsabilidade para você. Espera, o que está acontecendo? Lembra que você é o resultado do que você acredita. Se você acredita que você é fraca, você vai ser fraca. Se você acredita que você é briguenta, se você acredita que você é insuportável, se você acredita que você é inconstante, você vai ser. Você vai começar as coisas e nunca vai terminar. Mas nós podemos tomar a decisão hoje de nos reinventarmos para glorificar a Deus. O personagem, o Joaquim Fênix lá, ele era um no Gladiador. Depois ele foi outro no Coringa. Ele precisou se reinventar, porque era um personagem diferente. Mas hoje aqui, o que Deus quer de nós? Que nós venhamos nos reinventar para glorificar a Ele. Que aonde você for, que você leve a glória e a essência de Deus. E parar de ser um personagem. Depois você analisa qual personagem eu tenho sido. O nosso estilo de vida tem que ser para agradar a Deus. Agradar a Deus. E olha aqui o que diz em Salmo, para a gente encerrar. Salmo 90, 12, na Viva. Ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Na outra tradução, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Você vê, né? O coração está em tudo, né? Na NVT, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Na mensagem, ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Clareza é poder. Hoje eu creio que muitas coisas foram iluminadas. Deus colocou luz. Então não deixe simplesmente essa luz clarear aqui na igreja. Vá e faça o que você precisa fazer. Por quê? Porque atitudes poderosas atraem poder. Pode ser que isso que você vai precisar fazer vai te dilacerar. Sabe? É como se pegasse assim a gilete e se cortasse, né? O estilete se cortasse. Mas espera aí, vai agradar a Deus? Eu vou mortificar a minha carne, mas vai agradar a Deus? Então isso vai fazer você dar um salto gigantesco. Então isso vai te elevar para um outro nível. E vai atrair poder para a sua vida e para os seus filhos. Por quê? É uma escolha que você faz hoje. Quando damos atenção à palavra de Deus, nós mudamos o rumo da nossa vida. Amém? Coloque-se em pé então, feche os olhos, com a mão no coração. Eu creio que muita coisa hoje foi libertador para todos nós, a começar por mim, você que está em casa, as que estão aqui. Deus não quer mais que nós venhamos a perder tempo. Pare de perder tempo. A vida é como um sopro. A vida passa muito rápido. Se você parar agora e lembrar lá dos seus 15 anos, aquela época de escola que a gente falava assim, não vejo a hora que termina. Não vejo a hora que termina. Não vejo a hora que termina. Quando terminou, todo mundo chorando, porque ia ficar longe dos professores, ia ficar longe dos amigos. E aí,
quando você vai muitas vezes levar o seu filho na escola, quando já foi, quantos que não tiveram esse pensamento, né? Ô, vida boa, só tem que estudar, não tem boleto para pagar, não tem dívida para se preocupar. Mas um dia eu estava ali, você vê, a pessoa ou ela está presa ao futuro, ou ela está presa ao passado. Então, fala com Deus agora, fala: Senhor, eu quero estar atenta com o hoje. Eu não quero deixar mais passar nada, nenhuma oportunidade do meu dia, nenhuma distração. Me cerca, me ajuda, caminha comigo desde a hora que eu me levantar. Peça isso para Deus. Quando eu abrir os meus olhos, que eu possa ver a sua glória no meu quarto, que eu possa sentir a sua presença me acordando, me abraçando, me beijando, me fortalecendo, me sustentando. Que o Senhor esteja comigo todo o decorrer do meu dia, que eu me envolva com as coisas certas, que eu seja verdadeira, que eu venha ali, meu Deus, cumprir com tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Que toda falsidade, todo espírito de manipulação, e eu estou falando aqui, mas você sabe o que precisa sair de você, toda preguiça, todo medo de confrontar. Senhor, eu quero que seja arrancado de mim hoje. Eu quero ser corajosa, eu tenho sido fraca, eu quero ser contagiante, eu quero ser um instrumento de poder nas tuas mãos. Se até hoje eu fui um instrumento de poder nas mãos do diabo, se eu fui um instrumento de vergonha, de humilhação, hoje eu me transformo num instrumento de poder nas suas mãos. Fala isso para Deus, fala: hoje, Senhor, chega de teatro, chega, meu Deus, de moleza. Eu assumo um compromisso com o Senhor. Eu vou me envolver com a sua palavra. Eu vou me envolver com tudo aquilo que eu preciso me envolver. E não com o pecado, com o engano do meu coração. Eu vou prestar atenção naquilo que está acontecendo dentro de mim, porque minha família precisa de mim. Se eu estou aqui e eles não estão, o Senhor encontrou algo de diferente em mim. Então conta comigo, Senhor. Conta comigo, eu vou cooperar com o Senhor. Conta comigo, eu vou cooperar, meu Deus, para que as futuras gerações sejam gerações poderosas nessa terra. Eu não vou mais ser preguiçosa, eu não vou mais ser omissa, eu não vou ter medo de confrontar, eu não vou me esconder, eu não vou mais manipular uma situação, eu não vou me amoldar aquele cenário que o meu chefe quer que eu me amolde. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais colocar ali questões por debaixo do tapete. E, Senhor, eu peço, meu Deus, tenha misericórdia de cada uma. Eu sei que o Senhor tem um plano, um futuro glorioso com cada uma de nós. E que cada uma agora, meu Deus, esteja ouvindo, que tenha ouvidos sensíveis à sua voz, um coração que ouve o Senhor. Meu Deus, que venha sair e praticar a palavra. Eu declaro sobre cada mulher que está aqui, as que estão de longe, mas estão nesse mesmo espírito. Eu declaro, meu Deus, o Espírito do Senhor se apossando delas e levantando com poder para falar, para fazer ou para parar de fazer aquilo que é preciso. Mulheres, meu Deus, que se alinham com o Senhor e não mais com o pecado e não mais com a situação. Mulheres que oram, meu Deus, eu declaro, mulheres que oram, guardiãs dos seus lares, da sua família. Mulheres que têm o prazer de orar, o prazer de estar com o Senhor,
que não tem preguiça. Eu declaro, Senhor, verdadeiramente o Senhor entrando na mente, no inconsciente, padrões que precisavam ser quebrados, sendo quebrados, meu Deus, sendo passado riscas no chão hoje, mais uma vez. E se essa pessoa precisa confessar algo, se ainda tem que reparar algo, para que a família dela caminhe, para que as coisas fluam, então dê o discernimento, dê clareza, porque clareza é poder, que ela coloque em prática tudo que ouviu aqui hoje, meu Deus, que não deixe passar, porque esse dia nós nunca mais vamos ter. Daqui a pouco acabou o Casa Firme, acabou a quarta-feira, a quinta-feira, meu Deus, daqui a pouco acabou o ano 2023, daqui a pouco nós vamos estar falando do propósito, 52 dias, parece que foi ontem que estávamos aqui na vigília da virada, parece que foi ontem que nós sofremos, meu Deus, sofremos não, mas recebemos aquela notícia das eleições, já passou, já está aí, e o Senhor tem guardado, e o Senhor tem sustentado, então que eu peço ao Senhor, que nenhuma de nós venhamos perder tempo, mas que a todo momento, a chama do Senhor esteja acesa, dentro de cada uma, para fazer o que é preciso fazer. Chega de omissão, chega de inércia, chega de passividade, chega de covardia. Nós vemos que para o pecado as pessoas têm coragem, têm ousadia, e nós não aceitamos isso para com as mulheres de Deus, para com o nosso povo. Nós declaramos o espírito de coragem sobre cada uma de nós, Senhor, para fazer o que tem que fazer, para falar o que tem que falar, para agir naquilo que tem que agir, e assim glorificar que o estilo de vida de cada uma de nós, desde a hora que se levanta até a hora que for se deitar, que o nosso estilo de vida seja em agradar ao Senhor, seja em fazer aquilo que a sua palavra direciona, que seja praticar a palavra, que esse seja o nosso maior objetivo, para que o nosso coração não seja endurecido. É isso que eu oro, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por esse dia, e que o Senhor leve cada uma em paz. Eu declaro um dia fora do comum, eu declaro um dia de grandes decisões. Hoje eu creio que cada uma escolhe a vida, não só para elas, mas para os que cercam elas, para a descendência delas, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para aqueles que estão cercando elas. Eu declaro um dia produtivo, cheio da sua glória, que aonde elas forem, pisarem a planta dos pés, que o Senhor esteja com cada uma, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.